Turma do Propósito, e aí, meu amado irmão, tudo bem com você? Espero que sim. Lamentações de Jeremias, capítulo 2. Nós estamos nesse combinado. Livros com 5 capítulos ou menos serão meditados em um só dia. Então, segue aí o capítulo 2 para você. Lembrando que 21 horas hoje temos a nossa live com o sorteio de uma Bíblia de Estudos. Você não pode perder. Vamos lá, meu irmão, no capítulo 2, nós temos aqui, no capítulo 1 nós temos a viúva, no capítulo 2 nós temos o marido. O marido que é o próprio Deus, o qual havia feito uma aliança com o seu povo, manifestado a sua glória ao seu povo. Em Jerusalém havia o templo era o símbolo da presença de Deus. Esse templo foi saqueado, depois ele foi destruído pelo fogo. E o Senhor, no versículo 1, Jeremias diz assim: como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira, a filha de Sião lançou do céu à terra a glória de Israel, e não se lembrou do estrado dos seus pés no dia da sua ira. O estrado dos pés era uma referência ao templo. Deus não só permitiu a destruição do templo, como participou dela. Deus prefere acabar com tudo aquilo que ele havia ordenado como forma de culto, do que manter aquele templo, que era algo maravilhoso, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, do que ter aquele templo conforme todas as suas ordens, conforme como foi feito, conforme todas as suas orientações, manter aquele templo para um culto hipócrita, porque esse povo honrava Deus com os lábios, mas o coração estava distante, eles estavam confiando nos amantes. É por isso que o Senhor, o marido traído, no dia da ira, ele não vai aceitar resgate. O texto nos diz, no versículo 4, que armou o Senhor o seu arco como inimigo, firmou a sua destra como adversário e destruiu tudo que era formoso à vista. No tabernáculo da filha de Sião derramou a sua indignação como fogo. O que assusta, irmãos, é que o arco de Deus, ao invés de estar ali pronto para defender, está apontado para o seu próprio povo, porque o seu próprio povo o provocou a ira, e aqui diz que Deus destruiu tudo que era formoso à vista. Por quê? Porque aquele povo estava vivendo uma casca. Pode ter certeza, meu irmão, que se você trilhar o caminho da hipocrisia, Deus, como ama muito você, ele fará questão de destruir a sua máscara, não importa quão formosa ela seja, o arco dele estará pronto para atingir essa máscara e quebrá-la em pedacinhos. Ele destrói o que é formoso para revelar exatamente o que está dentro de nós, no nosso coração. Nós, meus irmãos, nós precisamos ser sinceros na nossa vida, no nosso relacionamento com o Senhor. Se estamos angustiados, Ele não impede, Ele nunca vai nos proibir de nos derramarmos na presença dEle. Mas se nós, meu irmão, formos confrontados e percebermos que temos erro, precisamos nos despir de toda aquela hipocrisia e nos quebrantarmos, confessarmos diante do Senhor. Qual que é o problema? Nós vivemos num mundo que não gosta de ser confrontado. Não vou dizer que nos dias de hoje, nunca na história humana o homem gostou de confrontações. Desde Caim, quando Deus foi confrontá-lo, ele respondeu daquela maneira tão rude, dizendo: acaso sou eu tutor do meu irmão? E Deus teve que confrontá-lo, dizendo: Caim, Caim, o pecado jaz à porta, a ti cumpre dominá-lo. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar esse desejo. Se você proceder bem, não é certo que você vai ser aceito, Caim. Mas não adiantou, Caim detestou ser confrontado. E continua até os dias de hoje, ninguém gosta de ser confrontado. Ainda mais quando nós temos aí a internet, né? As pessoas muitas vezes rejeitam a palavra que está sendo pregada em suas igrejas, aquele alimento sólido que está sendo preparado pelo seu pastor, pelo seu líder, pelo professor, por aquela pessoa que tem anos de experiência para compartilhar com você, e você dá ouvidos a desconhecidos, você não conhece a vida, você não está, vamos dizer, perto dessa pessoa, essa pessoa se intitula lá nas redes sociais como pastor, você acredita que ela é. Às vezes ela nem vai à igreja, nem cristão verdadeiro ela é, e prega um evangelho de facilidades, um evangelho coach, um evangelho sem confronto. Ah, meu irmão, é exatamente isso que os profetas fizeram e levaram Jerusalém à destruição. Versículo 14 diz que os profetas te anunciaram visões falsas e insensatas e não manifestaram a tua iniquidade, para evitarem o teu cativeiro, mas te anunciaram profecias de erro e causas de expulsão. Ou seja, os profetas não queriam confrontar o erro de Jerusalém, diziam paz, paz, quando não havia paz. O preço disso foi que Jeremias foi torturado, foi preso, foi lançado pela cisterna, foi levado à força para o Egito, porque o povo não suporta o confronto verdadeiro da palavra de Deus. Mas eu digo para você, meu irmão, a única saída para nós, para irmos bem nessa jornada aqui na terra, como peregrinos que somos, é sermos confrontados pela palavra diariamente. É ao sermos confrontados que devemos fazer: nos derramar perante o Senhor,
Como diz o profeta Jeremias, no versículo 19, ele diz: anda, povo, levanta-te, clama à noite, no princípio das vigílias, derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor. Ele está dizendo, se derrame. Você já viu um recipiente de água com um volume considerável se rompendo? Aquela força da água, não sobra nada, sai tudo de uma vez. É isso que ele está dizendo, se derrame diante do Senhor, confesse, levante a ele as mãos pela vida dos teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as suas ruas. Meu irmão, essa é a minha palavra para você dessa geração. Eu tenho orado muito para que a geração das minhas filhas seja muito melhor do que a minha. Tenho orado, irmãos. Mas nossa geração, nós precisamos confessar, nós falhamos. Enquanto é tempo, então, vamos nos humilhar diante do Senhor, vamos orar, vamos clamar para que Deus tenha misericórdia dos nossos filhinhos, que estão famintos da verdade, que estão necessitados de uma vida espiritual mais profunda do que a nossa geração teve. Então, queria fazer algumas aplicações. Cuidado, meu irmão. Não brinque com a graça de Deus. Não ache que a graça de Deus é graxa. Muitas vezes você pensa assim, tem pecado sempre e não acontece nada. Deus continua me abençoando. Quando você menos perceber, meu irmão, pode ser que chegue a hora do juízo. E aquilo que havia de formoso vai ser retirado. Aquilo que havia de formoso vai ser destruído. Você vai perceber que com Deus não se zomba nem se brinca, porque Deus é fogo consumidor. Por isso, não busque entretenimento espiritual. Não fique selecionando versículos, textos, pregações que agradam a você. Mas, meu irmão, procure ser confrontado pela palavra de Deus. Ame a repreensão do Senhor. E ao ser confrontado, busque ao Senhor. Clame ao Senhor, se derrame. Se preocupe com isso, porque disso depende, inclusive, as próximas gerações. Elas dependem do profundo arrependimento nosso hoje, para que ainda em tempo elas possam enxergar em nós Cristo e perceber que nós temos uma aliança com um reino que não pode ser visto aos olhos humanos, só pode ser contemplado pela fé. Que Deus te abençoe, meu irmão, e até daqui a pouco para mais um capítulo do livro de Lamentações.